Olá, tudo bem? Meu nome é Wagner, eu sou professor de matemática e raciocínio lógico e esta é a nossa terceira aula de um curso de raciocínio lógico completo, gratuito, para os concursos da banca Sebrasp, tá? As duas aulas anteriores você encontra aqui na descrição desse vídeo e é importante que você assista essas duas aulas anteriores antes de assistir a essa terceira aula e dar prosseguimento ao curso. Afinal de contas, aqui nós estamos numa sequência lógica, não é isso? Na aula passada eu falei sobre a lógica de argumentação, as formas de argumentação. Nós vimos alguma dessas formas, né? Quer ver? Dá uma olhada aí na sua tela. Bom, a primeira forma de argumentação que nós vimos foi a apelativa, que é aquela onde se recorre, né, à emoção, a sentimentos, à coação, para poder justificar a conclusão, a tese. Esse tipo de argumento nós vimos que ele é inválido, porque não garante a verdade da conclusão. A mesma coisa ocorre com a forma de argumentação chamada exemplificativa ou exemplificação, cuja conclusão, cuja tese é justificada através de exemplos. Então, através de exemplos, né, bem-sucedidos ou não, você tenta justificar a sua conclusão, a sua tese. Então, esse tipo de argumento também, ele é inválido porque nós não temos certeza da verdade da conclusão. A terceira forma de argumentação que nós vimos é aquela de autoridade, né, que você tenta reforçar, tenta justificar a sua conclusão, a sua tese, baseada em personalidades, né, reconhecidas, que desenvolveram alguma teoria e que reforça essa teoria desenvolvida. Você citando essas personalidades, você reforça a sua conclusão e a sua tese. Mas vimos também que essa conclusão, nós não temos certeza da verdade da conclusão. Então o argumento também é inválido. E a outra foi a abdutiva. A abdutiva é aquela que melhor explica a sua conclusão, a sua tese. Então tem vários indícios que te levam àquela conclusão, àquela tese. Então esse tipo de argumentação é chamado de abdutiva. Também não garante a verdade da conclusão. Portanto, é um tipo de argumentação inválido, chamado de falácia também. Os argumentos inválidos são denominados também de falaciosos, né? Falácia. O outro é a indutiva. Outra forma de argumentação é a indutiva, que é aquela baseada na recorrência. Em casos particulares, coisas que foram observadas, algumas situações particulares, né? Poucos casos, e você generaliza. A sua conclusão é uma generalização baseada em alguns casos particulares. Também não podemos garantir a verdade da conclusão. Então o argumento ele é inválido. E o outro tipo foi a analogia. Analogia é a comparação, né? Você tenta justificar a sua conclusão comparando com outras situações que apresentam características semelhantes a que constam na sua conclusão. Também esse tipo de argumento, né? Ele não garante a verdade da conclusão. Então a analogia também é uma forma de argumentação inválida. Tá? Não temos certeza, garantia da conclusão. Bom, aí eu deixei para essa aula aqui, para essa aula, a forma de argumentação chamada dedutiva, que é a única que garante a verdade da conclusão. Ou seja, se suas premissas são verdadeiras e sua inferência é válida, inferência é aquilo que te conduz àquela conclusão. Se você usou inferência válida, não tem jeito. A conclusão é necessariamente verdadeira. Tá? Então nós vamos ver com mais detalhe essa forma de argumentação chamada dedutiva. Então primeiro vamos à definição, dá uma olhada aí. A argumentação dedutiva é uma forma de raciocínio em que a conclusão decorre necessariamente das premissas. Em outras palavras, se as premissas forem verdadeiras e a forma do argumento for válida, né, quer dizer, a inferência for válida, a conclusão não pode ser falsa. Ela é logicamente necessária. Vamos ver alguns exemplos? Dá uma olhada nesse primeiro exemplo, olha só. Exemplo 1. Premissa 1. Todos os homens são mortais. Premissa 2. Sócrates é homem. Conclusão.
Sócrates é mortal. Bom, aí eu pergunto, será que essa estrutura, né, esse argumento, nos leva a essa conclusão com certeza ou não? Todo homem é mortal. Sócrates é homem, bom, logo Sócrates é mortal. Não é verdade? Essa conclusão não é verdadeira? Se ela é verdadeira, as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira, então o argumento é válido. Só isso? Não. Tem uma coisa que te conduziu a essa conclusão. Uma coisa intuitiva, que talvez você não saiba explicar, né? Mas a explicação está nesses conceitos, né? Do que é homem, do que é mortal, né? Do que nós conhecemos dessa vida terrestre aqui, né? Do que vem a ser esses dois conceitos, homem e mortal. Então isso necessariamente nos leva a essa conclusão, né? Então esse argumento ele é válido, né? O mais importante aí que está assim no ar, né? É essa inferência, que é aquilo que nos leva a essa conclusão. Nem sempre isso vai ser evidente, né? Vamos ver outros exemplos aqui. Nesse caso aí, eu vou colocar aqui, olha, a conclusão ela é necessariamente verdadeira. Então esse argumento ele é válido, tá? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Exemplo 2, premissa 1, todo número natural é inteiro. Premissa 2, x é um número inteiro. Conclusão, x é um número natural. Olha, agora começa a complicar um pouquinho, porque nem todos, né, vão lembrar, né, lá da matemática o que vem a ser número natural ou número inteiro. Claro que se pesquisar, se revisar, voltar lá, você consegue verificar se essa conclusão ela é verdadeira ou não. Mas vamos ver. Essa conclusão ela é verdadeira ou não? Número inteiro são os números positivos, o negativo e o zero. Número natural é o zero e os positivos, tá? Então, quando eu digo x é um número inteiro, eu posso concluir que x é um número natural? Não. Se ele é inteiro, por exemplo, menos 3 é inteiro, no entanto, não é natural. Então, nós não temos certeza. Pode ser, né? Pode ser que seja natural, mas não temos certeza. Então, essa conclusão ela é indeterminada. Se é indeterminada, se nós não temos certeza da verdade da conclusão, então o argumento é inválido, isso é uma falácia. Bom, até agora tem a inferência, que é aquilo que nos leva à conclusão, está no âmbito assim da intuição ou daqueles conhecimentos, daqueles conceitos que nós temos aí da nossa vida, né? Mas aqui no raciocínio lógico, trata-se de uma linguagem, né, igual eu disse no início, formal, né, que tem que ter uma certa estrutura aí que a gente tem que ter certeza se aquela conclusão, se aquelas premissas nos levam àquela conclusão, com certeza ou não, tá? Então o que está nos faltando aqui no momento é essa inferência. Nós estamos na base aí da intuição, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Mais um exemplo. Premissa 1. Todo elemento de A é também elemento de B. X é elemento de B. Conclusão, X é elemento de A. Ó, a estrutura desse argumento aqui é a mesma da anterior, tá? É mais ou menos o seguinte, ó, vou fazer um esqueminha aqui, quer ver? Ó? Todo elemento de A é também elemento de B. É como se tivéssemos um conjunto B, aqui, e dentro desse conjunto B, um outro conjunto A. Aqui, ó, esse é o A. Então, todo elemento de A também é elemento de B. Não está bem representado aí na forma de conjunto? Ó. Todo elemento de A é elemento de B. Então, o conjunto A está contido em B. A premissa 2 diz que X é elemento de B. Ó, X está aqui dentro de B. Ele pode estar aqui, nessa região aqui, dentro de A, ou pode estar aqui fora. Olha a conclusão. X é elemento de A? Posso garantir que X é elemento de A? O X é esse pontinho que eu coloquei aqui. Ó. O X pode estar aqui ou pode estar aqui dentro. Tenho certeza que X é elemento de A? Não. Pode ser ou não. Se eu não tenho certeza,
essa conclusão ela é indeterminada e o argumento é inválido. Uma falácia, né? Argumento inválido é chamado também de falácia. Veja que essa estrutura aí desse exemplo 3 é a mesma estrutura do exemplo 2. Né? E o que vai nos interessar é essa estrutura. Independentemente do conhecimento que tivermos aí, que vier a ser número inteiro, ou seja lá o que for, nós vamos poder garantir se a conclusão é verdadeira ou não, né? Baseada nessa inferência, nessas regras de inferência que nós vamos ver ainda, tá? Então pode ficar tranquilo aí por enquanto, tá? Essa certeza que nós vamos ter da validade ou não do argumento não vai ser baseado na intuição, tá? Vai ser baseado em regras bem definidas, tá? Mas olha esses dois exemplos aqui que interessante, olha só. Exemplo 4. Premissa 1. Se Pedro estudar, será aprovado. Pedro estudou. Logo, Pedro passou. Podemos garantir essa conclusão? Bom, olha esse outro exemplo aqui, do lado. Premissa 1. Se Pedro estudar, será aprovado. Pedro não estudou. Logo, Pedro não passou. Posso garantir que Pedro não passou? Olha, se formos analisar esses dois exemplos aí, baseado no nosso conhecimento, nos conceitos que nós temos aí sobre Pedro, sobre uma pessoa, sobre ser aprovado, estudar, nós temos exemplos que não irá nos garantir nenhuma das duas conclusões aí, não é verdade? No primeiro exemplo aí, ó, se Pedro estudar, será aprovado. Pedro estudou. Logo Pedro passou, podemos garantir? Você deve ter acontecido até com você já, né? De ter estudado para uma prova, para um concurso e não ter passado. Então essa conclusão aí eu não tenho certeza. E o outro, se Pedro estudar, será aprovado. Ele não estudou, então ele não passou. Você também deve conhecer exemplos, às vezes aconteceu com você mesmo de não ter estudado para uma prova, não ter estudado para um concurso e ter passado. Deu sorte. É difícil, mas acontece. Né? Também não temos garantia aí dessa conclusão. Então quer dizer que todos esses dois argumentos aí são inválidos? Não. Eu vou dizer que um deles é válido e o outro não. Mas você vai dizer, mas a conclusão nós não tivemos certeza da conclusão em nenhum dos dois casos. Pois é, porque nós estamos nos baseando aqui na intuição ou naqueles conhecimentos que nós temos, naqueles conceitos que nós temos sobre os termos aí, baseado na interpretação dentro de uma linguagem natural. Mas lembra que eu disse que na lógica a linguagem é formal? Esses exemplos que eu dei aí, eles se encaixam em determinada estrutura, onde as regras de inferência irá nos levar, irá nos dizer, né, se essa conclusão é verdadeira ou não. É porque nós não conhecemos essas regras ainda, né? A minha ideia aqui com essa aula foi só mostrar, eu só quero que você entenda o seguinte, que o único tipo de argumento, né, de formas de argumentação, onde nós poderemos afirmar com certeza que o argumento é válido, é na forma dedutiva. E se, sendo as premissas verdadeiras, a inferência válida, aí com certeza a conclusão será verdadeira e o argumento será válido. Mas só que nós não conhecemos essas regras ainda de inferência, né? É o que nós vamos passar a conhecer agora. Desses dois exemplos aí, o 4 e o 5, com certeza em um deles o argumento é válido, no outro não. Mas para ter certeza disso, nós precisamos conhecer como é que funcionam alguns termos desses argumentos aqui. Eu citei nos exemplos anteriores a palavrinha todo. O todo, algum e nenhum são termos quantitativos, que têm uma estrutura que nós iremos, com certeza, poder afirmar se a conclusão é verdadeira ou não. Nesse exemplo 4 e 5, exemplo 4 e exemplo 5, eu citei um termo aí, o se então. Né? Ele tem uma estrutura, além dele tem outros termos, né? Como o ou, o e, o se, somente se, que tem uma determinada estrutura, onde nós poderemos, através das inferências, afirmar se a conclusão é verdadeira ou não.
O problema aqui agora é que nós não conhecemos esses termos, né? Não sabemos das suas estruturas. É o que nós vamos fazer aqui agora. É a unidade 3. A unidade 3 é a unidade 4, né? Na unidade 3 nós vamos estudar as estruturas, né? Como é que funciona as estruturas dos conectivos lógicos. O e, o ou, o se então, se somente se, o não, que é a negação. E na unidade 4 nós vamos estudar a lógica de primeira ordem, chamada também lógica de predicados, onde nós vamos estudar os quantificadores, todo, algum e nenhum. Aí juntando esses dois aí, nós vamos estudar as regras de inferência. Aí com as regras de inferência nós vamos ter certeza da validação de um argumento ou não. Tá? Então por enquanto eu fico por aqui e te aguardo na nossa próxima aula, que é uma aula de exercício. Até mais!